E aí pessoal, tudo tranquilo? Professor Vitor Rezende na área para mais uma aula da função afim, agora trazendo a raiz da função do primeiro grau. Bora para a aula. Bom, resumo dessa aula. Raiz da função do primeiro grau. Num primeiro momento, eu vou definir para vocês o que é a raiz, ou também chamada de zero, da função do primeiro grau. Darei alguns exemplos de como calcular a raiz de uma função do primeiro grau. E finalizarei essa aula dando algumas observações importantes a respeito da função do primeiro grau e o que ela reflete em outras coisas do estudo das funções, tá ok? Então, bora lá. Bom, primeira definição de raiz. Quando eu penso em raiz, eu posso tentar lembrar de raiz, raiz quadrada, raiz cúbica, mas não é essa raiz que eu estou falando agora. A gente vai definir algebricamente a raiz como sendo uma outra coisa. Então, eu vou mostrar para vocês. A raiz, também chamada de zero, de uma função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, é o valor de x que anula essa função. Então, na verdade, a raiz de uma função é um valor que, quando eu pego esse valor e coloco ele na função, ele faz a função ser igual a zero. Então, trocando outras palavras, se o número x é raiz da função f, então f de x vale obrigatoriamente zero. Bom, mas como é que isso funciona num exemplo? Vamos fazer um caso particular aqui. Por exemplo, dada a função do primeiro grau, f de x igual a 2x menos 10. A raiz dessa função é x igual a 5, eu estou afirmando isso. Por quê? Vamos calcular o f de 5. Quem que é f de 5? É na função f de x, no lugar do x eu colocar 5. Então vai ficar 2 vezes 5 menos 10. Bom, f de 5 é 2 vezes 5 é 10, que menos 10 dá 0. Isso significa que f de 5 vale 0, logo 5 é a raiz dessa função, ok? Bom, e existe uma fórmula de determinar a raiz. Ela não é muito utilizada, mas o procedimento ele é importante porque é a partir dele que nós vamos calcular as raízes de todas as outras funções do primeiro grau, tá? Então, considere a função do primeiro grau f de x igual a x mais b, com a e b números reais e a diferente de zero. Para determinar a raiz dessa função, devemos descobrir o valor de x que zera essa função, assim como eu disse no slide anterior. Assim, fazendo f de x igual a zero, nós teremos a função é f de x igual a ax mais b. Para eu achar o valor de x que zera, eu pego a expressão igual ela a zero e vou isolar o x. Passo o b para lá, mais b vai para o segundo membro menos b. O a está multiplicando o x. E como o a é diferente de zero, ele pode passar dividindo. Ou seja, x é igual a menos b dividido por a. Esse cara aí é a raiz ou zero da função do primeiro grau. Isso significa que para achar a raiz de uma função, basta pegar menos b sobre a, que esse cara vai me dar a raiz. Só que eu vou fazer de outra forma, igual nesses exemplos. Determine a raiz de cada função polinomial do primeiro grau. A primeira função é f de x igual a 3x menos 12. Para determinar a raiz da função, eu vou pegar a expressão dela e vou igualar a zero. Ou seja, vai me forçar a descobrir qual o valor de x que faz tudo aquilo ser igual a zero. Bom, passo o 12 para lá, 3x é igual a 12, o 3 está multiplicando, vai para lá dividindo, x igual a 12 dividido por 3, logo eu concluo que x vale 4. Isso significa que 4 é a raiz dessa função. O que significa ser a raiz da função? Significa dizer que o f do 4, quando eu pego o 4 e jogo ele na função, o resultado dá zero. f de 4 igual a zero, tá? Mais um exemplo, g de x igual a 5x mais 40. Para eu achar a raiz, o que eu faço? Pego a expressão igual a zero, passo 40 para lá, 5x igual a menos 40, o 5 está multiplicando, vai para lá dividindo, x é menos 40 dividido por 5, menos dividido por mais dá menos, 40 dividido por 5 é 8, x igual a menos 8. Então eu posso falar que menos 8 é o zero da função. Zero e raiz são sinônimos nesse caso. Menos 0, menos 8 é a raiz, ou é o zero da função. Isso significa que o g de menos 8, quando eu pego o g de x e jogo no lugar do x menos 8, essa expressão dá zero, tá? Olha só, se eu olhar os coeficientes, nessa função g, o a vale 5 e o b vale 40, não é? Vamos lembrar da fórmula que eu tinha definido anteriormente? A fórmula não era menos b sobre a? Bom, quem está funcionando como b? 40. Quem está funcionando como a? 5. Então ficaria menos 40 sobre 5. Ora, mas quanto que é menos 40 sobre 5? É menos 8, que é justamente o menos 8 que eu achei aqui. Então, tanto faz essa forma como fazer a expressão, tá ok? Eu determino de forma simples a raiz da função do primeiro grau. Bom, mais exemplos. Y igual a 4 menos 6x. 4 menos 6x, pego a expressão igual ela a zero e vou isolar o x. Passo o 4 para o segundo membro, menos 6x igual a menos 4. Vou multiplicar por menos 1 para deixar tudo positivo.
6x igual a 4, o 6 está multiplicando, vai para lá dividindo, x igual a 4 sobre 6, posso simplificar essa fração, posso dividir por 2 em cima por 2 embaixo. Ou seja, x igual a 2 terços, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, x igual a 2 terços é a raiz dessa função y. H de x igual a 8x. Olha que importante, essa função do primeiro grau é uma função linear. E o que era uma função linear? A função linear era quando b era igual a zero, lembram disso? Ela tem uma característica muito especial, tá? Vamos tentar achar a raiz do mesmo jeito. Pego a minha expressão, igualo ela a zero. O 8 está multiplicando, vai para lá dividindo. X igual a 8 sobre 2, x igual a 0 sobre 8, 8x igual a 0. O 8 está multiplicando, vai para lá dividindo, x igual a 0 sobre 8. Isso significa dizer 0 dividido por 8 dá 0. A raiz dessa função é x igual a 0. Daqui a pouco eu vou falar que todas as funções lineares têm como raiz sempre x igual a 0, tá ok? E a última função aqui, y igual a 1 menos x. Pego a expressão igual a 0. Vou passar o x para o segundo membro. 1 igual a x, que é a mesma coisa de dizer que x igual a 1. Essa é a raiz dessa função, ok? Bom, vamos pegar um problema que envolve o conceito de raiz. Considere a função polinomial do primeiro grau, p de x igual a 2mx menos 30. Note que eu tenho um parâmetro m aqui avacalhando. A minha variável dependente é o x, a variável dependente é o p de x e tem um m meio que no meio do caminho. Olha só, sabendo que x igual a menos 3 é a raiz dessa função, calcule o valor de p de 7. Bom, se eu simplesmente pegar o 7 e colocar aqui, eu vou ter um m aqui que eu desconheço ainda no meu problema. Então, vou precisar primeiro descobrir quem é esse m. E como eu vou descobrir esse m? Ora, ele me falou que menos 3 é a raiz dessa função. Se menos 3 é a raiz, eu tenho certeza que o p do menos 3 vale quanto? 0. Se eu jogar no lugar do x menos 3, a função fica igual a 0 porque o menos 3 é raiz. Logo, quem que é p de menos 3? 2m, no lugar do x aqui, ó, põe o menos 3, menos 30. Repetir a mesma coisa, não sei porquê. Bom, p de menos 3. Quem que é p de menos 3? Como menos 3 é raiz, p de menos 3 é 0. Então, no lugar desse cara aqui, eu coloquei 0. 2 vezes menos 3, menos 6, m, menos 30. Vou passar o 6m para o primeiro membro. Então, vai ficar ó, 6m igual a menos 6, menos 30. O 6 está multiplicando, vai para lá dividindo. M igual a menos 30 sobre 6. M vai valer quanto? Menos 5. Esse é o valor de m, tal que x igual a menos 3 é a raiz. Bom, eu achei o m, eu vou voltar lá para a minha função. A função era p de x igual a 2mx menos 30. Só que quanto que vale o m? Não vale menos 5? Então, vou jogar ele aqui, ó. P de x igual a 2 vezes menos 5 vezes x menos 30. 2 vezes menos 5 é menos 10. E aí eu tenho minha função p de x completa sem o parâmetro m. Bom, o que eu quero no problema, né? P de 7? Bom, quem que é p de 7? É na função p de x. No lugar do x eu colocar 7. Então, vai ficar menos 10 vezes 7, menos 30. Menos 10 vezes 7 é menos 70. Com menos 30 dá menos 100. P de 7 vale menos 100. É uma aplicação muito importante da raiz da função do primeiro grau. Tá ok? E, para fechar, observações importantes. Primeiro, foi até um exemplo que eu já falei. Em toda função linear, f de x igual a x, que é a função linear, a raiz da função vai ser sempre x igual a 0. De fato, imagine uma função linear. Se eu pegar essa função ax e igualar a 0, bom, vou passar o a dividindo. Como a função é linear, esse a é diferente de 0. Então, x é 0 dividido por a. 0 dividido por qualquer número que não seja 0 dá 0. Ou seja, independente do valor de a, pode ser 1, 2, 10, menos 5, raiz de 3, independente do valor do a, toda função linear tem como raiz x igual a 0, ok? E uma representação até gráfica, como vamos ver no gráfico da função, na nossa próxima aula sobre função afim. No gráfico da função do primeiro grau, a abscissa do ponto no qual o gráfico corta o eixo x é sempre o valor da raiz dessa função. Como assim? Vou antecipar para vocês. Imagina o eixo x, imagina o eixo y. O gráfico de uma função do primeiro grau vai ser sempre uma reta. E essa reta vai sempre cortar o eixo x. Sempre esse ponto onde a função cortar o eixo x será a raiz da função do primeiro grau, que é a expressão dada por menos b sobre a. Tá ok? Bom, se quiser detalhes sobre o gráfico da função do primeiro grau, assista o vídeo sobre gráfico da função afim, tá? Essa aula sobre raiz da função do primeiro grau é isso. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Caso queira me encontrar pelo Instagram, @vitor.ra, e pelo YouTube nesse canal, se inscreva nesse canal, é muito importante para você acompanhar os vídeos do conteúdo de funções, tá?
Forte abraço a todos, obrigado por ter assistido até o final.